também do primeiro mandamento: amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, em todas as suas passagens, ele fazia-se como exemplo e falava conosco com conselhos. Mas este mandamento em particular, Jesus era bem incisivo. Que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Mas é difícil, né? Porque fácil é amar os nossos, né? Os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que comungam das nossas ideias, aqueles que nos são simpáticos. Difícil é amar o diferente, amar aquele que às vezes na rua nos causa até repulsa, aquele que aos nossos olhos comete erros, aqueles que nos são antipáticos. Aí é muito difícil. Mas aí como é que a gente faz se é um mandamento? Se Jesus mandou? Jesus sabe que na etapa evolutiva que nós estamos, não é possível que a gente ame com esse amor genuíno o nosso próximo. O amor, por exemplo, como o amor de mãe. O amor de mãe é o amor que renuncia, é o amor que doa sem esperar nada em troca, né? É o amor que entende, é o amor que compreende, é o amor que é benevolente. Jesus sabe que nós ainda não temos condições desse amor genuíno na etapa evolutiva que nós estamos. Mas ele é incisivo porque sabe que é o amor. O amor, ele é o segredo da nossa felicidade. Então, o que Jesus espera de nós? Jesus espera que nós criemos pontes. Pontes para abreviar esse tempo, para abreviar esse caminho que nós um dia alcançaremos, de ter pelo outro o amor genuíno, o amor puro. E nós estamos vivendo um momento em que se mata em nome do amor. Eu matei porque eu amava muito. Se ela não fosse minha, eu não seria de mais ninguém. Isso não é amor, né? Isso é posse. A gente vive num momento que as pessoas se matam porque não torcem para o mesmo time de futebol. A gente vive um tempo em que as pessoas matam em nome de Deus. Guerras religiosas, que é totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus, ao que Deus nos propõe. Quem é que vai matar em nome de Deus? Alguns pais, a pretexto de educar os filhos, batem. Às vezes cometem verdadeiras atrocidades com a criança. Eu já conheci histórias, eu sou pedagoga, na faculdade, no período de estágio, de mães que colocavam o ovo quente na mão porque o filho levou o lápis do amigo. Então ela queimava a mão do filho, porque assim ela estava educando. Não. Quem ama não mata, quem ama não machuca, quem ama não maltrata, quem ama não humilha. E nós, seres humanos, agimos por imitação. Se nós formos jogados numa floresta e não tivermos contato com nenhum outro ser humano, nós agiremos exatamente como os animais. Nós vamos emitir o som que os animais emitem, vamos fazer os movimentos que os animais fazem. Nós agimos por imitação. Então aquela criança que é criada apanhando, vendo o animalzinho em casa ser maltratado, vendo o pai bater na mãe, ainda que seja um espírito com alguns degraus a mais, vai agir por imitação. Porque a gente repete a história. E quem ama não bate, não maltrata, não humilha. Nós estamos vivendo num tempo em que bater, muitos pais ensinam, né? Você apanhou na escola, meu filho, hoje? Amanhã tu bate, porque tu é homem. Se tu chegar em casa e disser que apanhou, tu ainda vai apanhar aqui porque tu não foi homem.
principalmente no mundo como a gente está vivendo. Hoje eu li a história de que um policial matou o outro no cinema, com os filhos, por causa de um lugar, de um banco. Então, Jesus sabe que isso é o quê? Isso tudo que a gente está vivendo é o quê? Falta de amor ao próximo. Essa semana, eu passando perto do centro da cidade de carro, parei no sinal e assisti um homem de meia idade xingando uma senhora que morava, eu acredito que ela morasse na calçada, porque tinha algumas bolsas, umas vasilhas e um guarda-chuva, porque estava chovendo, um guarda-chuva velho, e ele estava reclamando. Eu não sei se ele morava na rua e estava reclamando que ela morasse ali, não era em frente à casa dele, porque não era casa, era um terreno vazio. Ou se ele estava reclamando porque ele tinha que desviar. Será que em sã consciência alguém acha que ela estaria morando na rua porque gosta, porque quer, viver no perigo, viver no frio, na chuva, na fome, exposta às maldades? Será que alguém acha que alguém em sã consciência, alguém que não tenha uma perturbação mental, more ali porque quer? Isso é o quê? Isso é falta de amor. E essa falta de amor é que traz os nossos problemas, as nossas mazelas. A falta de amor faz brotar em nós as duas grandes mazelas do ser humano. Os dois grandes problemas que fazem com que a gente precise das nossas provas e das nossas expiações, que são os nossos sofrimentos, que são o orgulho e o egoísmo. A gente está vivendo um tempo em que, se você é de um país e tenta fugir da fome, da guerra civil e entra no outro, não, vai embora, porque você não é desse país. Você não tem que entrar aqui. Se somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, isso é o quê? Isso é falta de amor. Esse amor genuíno que Jesus diz pra gente que a gente tem que amar o outro, fazendo pontes. Que pontes? A ponte, por exemplo, do julgar menos, se possível não julgar, mas de julgar menos. Quantas vezes a gente vê uma criança fazendo malcriação e fala assim: ah, se fosse meu filho. Ah, se fosse meu filho, não estava fazendo isso não. Aí quando chega a nossa vez, os filhos fazem igual ou pior e fica por isso mesmo. Então a ponte do julgar menos, porque muitas vezes a gente julga e quando passa a situação, a gente faz igual ou pior. A ponte da benevolência, a ponte de entender que o outro é igual a nós, que o outro também tem dores. As dores são nossas, de todos nós. A ponte da misericórdia. Puxa, aquela senhora estava ali porque ela não tinha casa para morar. E era isso que ela argumentava com ele. Eu estou aqui porque eu não tenho onde morar. Eu abri o vidro para falar com ela. E ela falou: eu estou aqui porque eu não tenho onde morar. Então a ponte da misericórdia, ele tinha que ter tirado um dinheirinho e ter dado a ela. Porque inclusive Chico Xavier viveu uma situação de passar por um pedinte na rua. Chico o cumprimentou, lógico, porque Chico só tinha amor para dar, Chico já tinha aprendido a amar. E Chico só poderia ter essa reação de cumprimentar o pedinte com todo o amor que lhe era peculiar. E cumprimentou e não deu dinheiro, foi andando. No mesmo momento, Emmanuel, que era o mentor, o espírito mentor de Chico, parou Chico e falou: Chico, por que você não deu a esmola que o senhor estava pedindo? Ele falou: não, Emmanuel, eu não dei, porque se eu desse ele ia beber. E daí? Não cabe a você julgar, Chico. Se ele ia beber ou não, o problema é dele. Mas a tua parte tu fazia. Tu perdeu a oportunidade de fazer uma caridade, de ajudar um irmão, de ajudar o próximo. E mais do que isso, perdeu uma oportunidade de ser bendito pelos espíritos que o acompanham, os espíritos de luz. Porque seja quem for, esteja o espírito em que situação ele estiver, ele tem junto dele benfeitores de luz
Jesus ali a postos para ajudar. Eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Para a gente entender que os espíritos do bem, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e só nos ajudam quando a gente solicita ajuda. Então você perdeu a oportunidade, Chico, de ser bendito por aqueles espíritos de luz que acompanhavam aquele senhor. E arrumou a oportunidade de ser maldito pelos espíritos inferiores que andam com ele. Então, a nós cabe fazermos a nossa parte. Ah, eu vou jogar um lixinho aqui, porque tá sujo mesmo, ninguém tá olhando. Se eu não fizer a minha parte, se ninguém fizer a sua parte, a gente vai viver na sujeira. E o amor, ele é o remédio para todas as nossas dores. Se nós nos amássemos todos com esse amor genuíno que nós um dia alcançaremos, não existiriam dores, não existiriam guerras, não existiria fome. Uma nação ajudaria a outra. Lá tem fome, vamos levar o alimento. Lá tem epidemia, vamos levar o remédio. Ninguém brigaria por religião. Ninguém brigaria por falta de emprego. Uns dariam aos outros. E a falta de amor, ela é o resultado da nossa infelicidade ainda, nesse estágio que nós estamos. São Lucas, discípulo de Jesus, ele foi o único discípulo que não conheceu Jesus. Todo o evangelho de Lucas, ele escreveu através dos relatos de Maria, mãe de Jesus. São Lucas, ele era filho de pais escravos libertos. Eu vou resumir bastante, porque o tempo não dá, né, para falar tudo. Mas São Lucas, ele viveu na casa onde os pais foram escravos. E ele cresceu junto com a filha do dono da casa. Eles tinham a mesma idade, cresceram juntos. E pegaram muita amizade um pelo outro. Aos 15 anos dessa menina, ela teve leucemia. Leucemia naquela época era incurável. Mas São Lucas já tinha muita fé em Deus, porque a fé é nata, a gente já nasce com ela, né? A gente já traz o que a gente acumulou das nossas outras existências. E ele já tinha muita fé em Deus, São Lucas tinha muita fé em Deus. Ele ouvia falar de Jesus de Nazaré, né, que era um homem que andava pelas ruas fazendo curas, mas ele tinha o foco em Deus, ele acreditava em Deus. Então ele pediu muito a Deus que aquela menina se curasse da leucemia. E ela não se curou, ela morreu. São Lucas tomou ódio de Deus. Ódio, aquela fé toda se transformou em ódio. Porque ele falou, como assim esse Deus que eu acredito que é bom e justo? Que Deus é esse que leva uma menina de 15 anos, filha única? Que Deus é esse que traz esse sofrimento para essa família? Então ele falou que ele seria médico, ele estudaria medicina, para quando Deus mandasse a doença, ele promover a saúde. E assim ele fez, ele formou-se médico e começou a andar pelas redondezas lá por onde ele pôde ir, procurando os enfermos que não podiam pagar e ia tratando de todos, né? Ele atendia os ricos recebendo e atendia, era o Robin Hood, né? Atendia os ricos recebendo e atendia os pobres sem cobrar. E nessas passagens dele, uma ocasião ele estava passando por um lugar onde estavam açoitando um cavalo e um escravo, até quase a morte do bichinho e do escravo. E aí ele parou, ele tinha autoridade, porque ele tinha recebido um anel do pai da menina, né, que era dono dos pais dele, que libertou os pais dele. Ele andava com aquele anel que dava a ele poder. Então ele chegou e falou, quero comprar o escravo e quero comprar o cavalo. E levou os dois para casa já quase mortos. Aí ele pensou, nossa, mas que falta de amor daquele homem que estava açoitando o cavalo e o escravo. E aí, alguns dias depois, ele atendeu uma mulher de muito dinheiro que estava grávida de um amante. Como ela não queria que o marido soubesse, ela foi lá para que ele fizesse um aborto nela.
E ele não aceitou, ele falou, eu não mato. A senhora pode ir embora que das minhas mãos não acontecerá esse aborto. E aí ela chegou em casa e falou fez o aborto em outro lugar, chegou em casa e falou que São Lucas, que se chamava Lucano, falou, olha, o doutor Lucano, eu estava grávida e ele me fez perder o nosso filho. O que o marido fez? Mandou os capangas lá na casa de São Lucas quebrar tudo e dar uma surra em São Lucas. Chegou lá, São Lucas não estava. Para não perderem o caminho, quebraram a casa inteira, deram uma surra no escravo que estava lá e ainda furaram os olhos dele. São Lucas chegou e falou, meu Deus não, que ele não falava nem mais meu Deus. Ele falou, mas o que é isso? Que falta de amor, que maldade. E ele entrava nos navios, porque naquela época tinha-se muita lepra, e a lepra é contagioso. Então o que se fazia com os leprosos? Expulsavam eles da cidade, eles não podiam voltar mais para casa, eles tinham que ficar lá na cidade dos leprosos. E aí o que faziam com os leprosos? Colocavam eles todos num navio e jogavam em alto mar, morriam todos afogados. E era muita dor que eles sentiam. Aí o que São Lucas fazia? Entrava nos navios, de madrugada ele ia com muitos baldes com ópio. Ópio servia para eles ficarem entorpecidos, assim, não sentirem tanta dor. Então ele tacava os baldes de ópio nos leprosos que estavam lá nos navios e depois no dia seguinte ele ia embora. Mas quando os guardas abriam para jogar os escravos ao mar, os leprosos e os escravos, eles estavam curados. São Lucas não entendia como é que o ópio curava. Na verdade, ele já curava pela santidade que ele tinha, mas ele não acreditava mais em Deus, né? Então ele falava, foi o ópio que curou. E ele não entendia como é que se jogava pessoas ao mar para morrerem afogadas. Um dia ele passando, viu um casal correndo e se escondendo. Aí os guardas vieram atrás, aí ele pensou, são leprosos, estão perseguindo os leprosos. Aí os guardas perguntaram, doutor, para onde foi o casal? O casal tinha ido para lá, ele falou, foram para lá. E os guardas foram para lá. Aí ele correu atrás do casal e falou, vocês têm que sair daqui porque eles vão matar vocês. A esposa não era leprosa, só queria acompanhar o marido. Estava com saudade, ele tinha voltado só para ver de longe a família. Então São Lucas tirou a própria roupa, mandou o leproso vestir e o leproso falou, eu sou médico e contraí a lepra cuidando dos leprosos. Aí que São Lucas excomungou Deus mesmo, né? Falou, como que pode? Como que pode o homem fazendo bem? Deus deixou ele contrair a lepra. Só que ao longo dessas viagens, São Lucas foi vendo a maldade humana, a falta de benevolência. Ele viveu muitas situações em que ele pôde enxergar que não era Deus que mandava as doenças, não era Deus que mandava o sofrimento, era o homem que contraía através das suas escolhas, através das suas atitudes, através da sua falta de misericórdia e de amor ao próximo. Então, no final, né, quando ele já voltou a acreditar em Deus com todas as forças, tornou-se um discípulo de Jesus e escreveu o Evangelho de Lucas, que é muito bonito. Então, o amor, ele é o ópio que São Lucas usou lá, ele é o remédio que São Lucas usou. Só para concluir a história lá do médico, ele vestiu a roupa de São Lucas e São Lucas foi com os trapinhos de leproso dele, né? E eles desmaiaram, marido e mulher desmaiaram. Quando eles acordaram, que a mulher olhou, ele já não tinha mais lepra, o médico foi curado. São Lucas só não entendia como, mas já era pela santidade dele. Então, o amor, ele é o remédio das nossas dores. Santo Agostinho diz no Evangelho, nas obras básicas, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tem Santo Agostinho, dizendo
nas obras básicas de Kardec, Santo Agostinho nos diz que se o homem soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom nem que fosse por egoísmo. Se ele soubesse como é bom ser bom, eu vou tirar benefício de ser bom, né? Vou ganhar alguma coisa com isso, então eu vou ser bom por isso. Nem que fosse assim, o homem se tornaria bom. Porque, de fato, o amor é o remédio das nossas dores. E aí eu vou concluir com uma história que se passou na casa de Chico Xavier. As filas para falar com Chico, para apertar a mão de Chico, eram enormes, né? Todo mundo, eram 3, 4 mil pessoas, nem que fosse para dar a mãozinha assim a Chico, rapidinho, né? E muitas pessoas, às vezes, não conseguiam por falta de tempo, não dava tempo. E aí um dia, um médium de um outro centro, chamado Orlando, seu xará, estava na fila. E quando chegou a vez dele, Eurípides, que ajudava lá nas filas, falou, olha, o senhor vai por ali que Chico vai apertar sua mão. Aí ele foi lá, apertou a mão de Chico e Chico falou para ele, olha, meu irmão, fique para almoçar comigo. Nossa, tudo que alguém queria ali era almoçar com Chico, né? Se bastava apertar a mão, imagina almoçar. Então ele ficou num canto onde estavam algumas pessoas que ficariam para entrar na casa. E nisso ele viu se aproximando uma senhora que era o retrato do desespero. Era o retrato da dor e do sofrimento. E ela não tinha entrado na fila. E ela falou para esse senhor Orlando, falou, se eu não falar com o Chico hoje, eu vou acabar com a minha vida. Hoje eu acabo com a minha vida. E tirou de dentro da bolsa um vidrinho cheio de remédio para rato, né? Como chama? Chumbinho. Tirou um vidrinho cheio de chumbinho. Falou, se eu não falar com o Chico hoje, eu dou cabo da minha vida. E aí aquele seu Orlando pensou, né? Puxa, quando eu tenho a oportunidade de entrar, será que eu cedo a minha vez? Mas aquela senhora era o retrato da dor e do sofrimento. Ele falou, a senhora fique aqui comigo, que eu vou falar ali com o rapaz, eu vou ceder o meu lugar para a senhora. Isso é amor ao próximo. Isso é uma pontezinha, né? Isso é uma pontezinha que Jesus espera de nós. Então, na hora que Eurípides veio, abriu a porta, a espiritualidade age na vida da gente, né? Aí chamaram Eurípides. Aí Eurípides olhou para trás. No que Eurípides olhou para trás, ele pegou a senhora e jogou a senhora lá dentro da sala. Aí ele falou, ai meu Deus do céu, fazendo isso na casa de Chico, eu vou ser descoberto. Ah, que vergonha que eu vou passar. Ai meu Deus, se Chico vai saber que eu fiz isso, que eu trapaceei. Mas ele jogou a senhora lá dentro. Quando Eurípides se virou, ele estava lá, petrificado. Aí Eurípides, entra meu irmão, entra. Aí ele entrou e falou, vou ser descoberto. Chico, lógico, com toda a mediunidade que tinha, percebeu a angústia, chamou, vem aqui meu irmão. Não te preocupe meu irmão, ficará tudo bem. É claro que quando Chico fez o convite a ele, já sabia que aquele homem ia passar por aquela situação, que ele ia ser testado na sua benevolência, na sua misericórdia com a irmã em desespero. E aí Chico chamou a senhora e falou, minha senhora, não se entregue ao sofrimento, não se entregue à amargura, tudo passa, essa sua dor vai passar, a dor da perda do seu filhinho, eu sei que é grande, mas vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que essa noite na reunião, que Ele possa trazer seu filho para lhe dar uma notícia. E à noite, a primeira psicografia, a primeira mensagem foi do filho dessa senhora, 34 páginas. Quando ela saiu, ela encontrou esse senhor Orlando, pegou a bolsa e tacou todos os remédios no chão e falou, não preciso mais disso. Jesus ouviu minhas preces. Então, esse foi o resultado de uma atitude de amor. Que tenhamos, então, todos
atitudes como essas, sempre que pudermos, e que consigamos construir as nossas pontes para o mais cedo possível alcançarmos esse estágio de amarmos todos uns aos outros com o amor que Jesus nos pediu. Muita paz para todos.